Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, este programa que tem oferecido um conteúdo diferenciado, um programa que está buscando te entregar ferramentas e técnicas que te ajudem a prosperar, a ser mais feliz na sua vida pessoal, a ser mais efetivo e mais produtivo na sua vida profissional. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a importância que você tem dado nos seus relacionamentos profissionais? Você é uma pessoa que transita bem com os seus colegas dentro da empresa, que tem bons relacionamentos, ou você tem enfrentado conflitos? Como que você se posiciona na hora que os problemas aparecem? Como você conduz os momentos mais difíceis nas suas relações, na sua vida profissional? Olha quanta coisa interessante, quanta coisa importante que nós vamos trabalhar aqui falando sobre relacionamento interpessoal, sobre esta habilidade fundamental de trocar com pessoas, resolver problemas e mais do que tudo isso, como trabalhar com pessoas difíceis. Tem alguém difícil na sua empresa? Já trabalhou com uma pessoa meio crica, assim, aquela pessoa que enrosca, que você não consegue, tenta por todos os caminhos, conseguir uma solução, um resultado positivo, mas não consegue se dar bem? Você não pode perder esse programa, porque nós vamos começar agora um módulo muito interessante, falando sobre isso, sobre como gerenciar melhor os nossos relacionamentos e como trabalhar com pessoas difíceis. Me aguarde aí que a gente volta já já. Começando o programa de hoje, que é um programa rico, é um programa que vai ser muito útil. Já conversei com algumas pessoas na rua, nos restaurantes, no banco, que têm me perguntado, que têm sido muito elogiosas com o trabalho que a gente tem feito aqui, tanto a MC4 quanto a TV Araçatuba, que estão desenvolvendo esse conteúdo com muito carinho, com muita vontade de te ajudar e de ser útil na vida prática e na sua vida de uma forma como um todo. Olha que tema interessante, olha aqui, trabalhando com pessoas difíceis, dicas práticas para melhorar suas relações pessoais e profissionais. Não vamos perder tempo, vamos logo ao primeiro slide. Olha o problema do trabalho, né? Trabalho vem da palavra tripalium do latim, que era um instrumento de tortura. Por isso que muita gente hoje não gosta de trabalhar e muita gente não gostou de trabalhar a vida inteira. Olha aqui comigo. Você sabe que nós temos hoje a chamada geração nem, que é aquela geração de jovens que nem estudam, nem trabalham e nem procuram emprego. Por quê? Porque eles percebem, veem os pais em casa, veem os colegas, os irmãos mais velhos que estão no mercado de trabalho e se sentem desanimados de ver tanto problema que existe na vida profissional, tanta dificuldade que as pessoas têm de se relacionar bem profissionalmente dentro das empresas. Por isso que nós estamos te entregando esse conteúdo aqui, que começa hoje, e eu tenho certeza que se você não perder nenhum dos capítulos, você vai ter um mini curso aqui, muito direcionado e muito objetivo para isso. Então, trabalho sempre foi, desde a etimologia da palavra, da construção, da origem da palavra, uma coisa problemática, porque vem do tripalium, que é um instrumento de 3 paus, que eram utilizados para torturar as pessoas. Aí nasceu a palavra trabalho já associada com tortura, com sofrimento e com dificuldade. Vamos aqui para o slide. Então, como tem evoluído o trabalho? Nós começamos lá, na história humana, assim que um homem começou a se juntar em pequenos clãs para sobreviver, nós vivíamos do extrativismo, vivíamos da agricultura, né? Isso é a nossa história. Para quem estudou um pouquinho de história sabe disso, que nós começamos coletando, depois nós começamos a trabalhar um pouquinho com a terra, plantando alguma coisa. Esta é a origem do trabalho formal, como a gente entende. Na Idade Média, nós tivemos então, tirando ali nos feudos, nas estruturas feudais, os senhores feudais, eles permitiram então com que algumas pessoas tivessem uma posição destacada dentro da sociedade ou dentro do contexto social que existia. Que eram quem? Eram os artesãos. Então 2 figuras começaram a surgir na Idade Média. Primeiro, as pessoas que tinham uma permuta ou faziam uma meia, faziam
uma troca do seu trabalho na terra que era concedida pelo senhor feudal, dando para o senhor feudal metade do que eles plantassem na terra do senhor feudal. E uma outra pessoa, uma outra classe que começou a surgir dentro da estrutura social na Idade Média foram os artífices. Os artesãos eram pessoas que tinham habilidade destacada, por exemplo, em trabalhar com couro, trabalhar moldar aço, moldar ferro, instrumentos de guerra. Então começou a se surgir esses dois níveis dentro da estrutura social da Idade Média, que então saíram da pobreza extrema e foram chegando numa condição um pouquinho acima. Isso depois foi dar origem à chamada classe média, mas isso começou lá, já na Idade Média. Voltando aqui então, da Idade Média, então o artesão começa a ser o que fica entre aquele guerreiro básico e o senhor feudal. Começa a ter algum status, uma diferenciação, começa a ter algum ganho diferente. E na era moderna, a partir da Revolução Industrial, o operário, e eu coloquei aqui operário escravo. Por quê? Porque na Idade Média, melhor dizendo, na Revolução Industrial, quando começou as máquinas a vapor e logo depois o combustível fóssil, a gasolina, a vida média de um operário era muito, muito curta. Na faixa de 30 anos, no máximo, eles já estavam morrendo porque trabalhavam até se esgotar, trabalhavam até morrer de falência total dos seus órgãos, de toda a sua capacidade funcional em função da extrema carga horária, do peso de se trabalhar que existia num processo produtivo praticamente ininterrupto, praticamente sem descanso. Então isso na Revolução Industrial. Vamos voltar aqui, então vamos para os slides e algumas características desse trabalho moderno. O que aconteceu que fez com que a gente começasse a gerar um ambiente difícil de conviver com as pessoas? Olha, a velocidade das máquinas a vapor na Revolução Industrial, ela só foi possível porque também foram feitas algumas coisas aí por Taylor e Fayol, dois engenheiros que perceberam que se padronizasse o serviço teria muito mais velocidade e as empresas teriam muito mais produtividade. Ou seja, o estudo dos tempos e movimentos, dos tempos e métodos, propiciou com que, medindo com um cronômetro, quanto tempo uma pessoa demorava para apertar um parafuso, quanto tempo um operário demorava para pegar uma caixa e levar para o outro departamento, medindo e vendo quem era mais hábil, mais rápido e qual o jeito de fazer esse trabalho mais veloz, aumentou a produtividade. Isso foi muito bom do ponto de vista das grandes corporações da época, surgindo na época na Inglaterra, mas foi péssimo para as pessoas que trabalhavam nas empresas. Então qual a consequência disso? Vamos aqui para o slide. A desconsideração das necessidades humanas. O homem passa a ser uma máquina. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, de 1936, mostra muito bem isso que eu estou te dizendo aqui. Nós passamos por um processo de industrialização e esse processo nos fez máquinas, nos fez trabalhar com um cronômetro, nos fez trabalhar nos dias que estávamos bem e não estávamos bem. Independente de qualquer situação que nós estivéssemos, nós tínhamos que fazer movimentos repetitivos, sequenciais e, por que não dizer, enlouquecedores. É por isso que hoje você que vive sem tempo, estressado, preocupado com o seu bem-estar, que está inserido num contexto de extrema velocidade, tem tanta dificuldade e por isso que nós temos tantos conflitos na nossa vida pessoal que tem origem muitas vezes no trabalho. É um tema interessante, é um tema rico, muita coisa vai ser dita nesse programa. Eu te espero agora no segundo bloco para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema. Um abraço, até mais. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu espero que você faça, você que é empresário, você que é gestor, você que é líder, você que está inserido no mercado de trabalho, que está entendendo muito bem, que sabe que nós estamos numa velocidade que é uma velocidade perversa para nós como humanos.
Preste muita atenção no que nós vamos dizer aqui. Avalie os seus comportamentos, avalie o comportamento da sua equipe. Olhe para a sua empresa não como uma máquina, olhe para as pessoas não como engrenagens de uma máquina, porque isso tem um custo. Saiba você que apesar dos Estados Unidos produzirem, lançarem produtos com uma velocidade muito maior do que a Europa tem sido historicamente muito mais capaz de estabelecer marcas de sucesso, algumas delas com mais de 500 anos, porque preserva melhor a vida. Eu sempre digo que sucesso é a manifestação integral do ser, preservando e desenvolvendo a vida. Ou seja, tudo que nós não temos hoje em mais de 98% das empresas brasileiras. Voltando para os slides. Então, olha o problema do trabalho aqui e como que isso faz com que a gente acabe tendo dificuldade nos nossos relacionamentos. Aquela empresa que começou a trabalhar com a máquina a vapor, que tinha os seus mecanismos, as suas operações repetidas, ela fazia com que as pessoas tivessem um condicionamento. Elas começam a trabalhar sem nenhum pensamento. Elas começam a trabalhar sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento. Então é preciso na velocidade, num movimento repetido, como apertar um parafuso 12 horas por dia, chega uma hora que o cérebro desliga para proteger o psiquismo. E a partir de então, você é um ser humano alienado, você é uma pessoa que funciona como máquina porque já não tem mais sentimento. E uma hora isso vai aparecer na sua saúde, isso vai aparecer nos teus relacionamentos familiares e pessoais e vai aparecer rapidamente na tua produtividade pessoal. Então, esse condicionamento nos faz alienados, nos faz desligados. É como se a gente começa a viver no mundo da lua, porque a gente não é máquina. Se a gente tem que viver como máquina, o único jeito é não sentir. Não sentir, a alienação é uma forma de não sentir. Por quê? Porque aumenta muito o nível de estresse, aumenta muito o conflito pessoal, eu comigo mesmo, eu com os meus colegas, eu com os meus chefes, eu com os clientes, eu com a minha família e com os meus amigos. Ou seja, esse é um mecanismo que envolve as pessoas de forma total, de forma homogênea, não sobra um espaço saudável no nosso dia a dia quando a gente começa a viver assim. Então, a gente chega na questão da normopatia, né? O que é a normopatia? É a doença do normal. Todo mundo fica infeliz, mas a gente pensa assim, é normal trabalhar demais, todo mundo, hoje que eu conheço, trabalha muito, todo mundo trabalha 8, 10, 12 ou 14 horas por dia, algumas atividades até mais do que isso, mas eu preciso viver assim, eu não tenho alternativa, essa é a proposta do mundo para mim hoje. É por isso que nós estamos discutindo aqui. Existem alternativas de você viver melhor, me desculpem. Existem alternativas da gente encontrar outras soluções mais positivas, mesmo em situações de conflito. Então, pessoas infelizes, isso é o normal social. Primeiro uma exclamação. Isso é o normal social, de fato. Mas isso é o normal social? Será que isso tem que ser assim? Próximo slide. Consequências desse mecanismo fabril, dessa indústria que esmaga o ser humano, que esmaga a alegria, que esmaga a felicidade, que esmaga o bem-estar das pessoas e das famílias. Primeira consequência, fracasso de projetos e perda de prazo. Você sabe disso. Pessoas estressadas, pessoas nervosas, pessoas que não descansam, não dormem, não se alimentam bem, não conseguem produzir e os projetos não vão funcionar e você, obviamente, seu negócio, a sua empresa e você vai perder seus prazos. Segundo problema, fuga de talentos e incapacidade para inovar. É óbvio que pessoas talentosas vão procurar trabalhar em empresas que lhe deem melhor condição de vida, né? Eu tenho pessoas da família que estão trabalhando em empresas de grande porte em São Paulo, você tem sala para ter soneca, sala para descansar, você tem academia dentro do trabalho, você tem massagista dentro do trabalho. Por quê? É uma forma de compensar as pessoas pelo nível de exigência que nós temos na vida profissional. Não é isso? Então, os talentos vão embora. Se a empresa não cuida das pessoas, as pessoas vão embora das empresas. E a empresa não consegue inovar, ela não consegue soluções novas. Por quê? Porque os talentos vão embora, da sua, da minha, de qualquer empresa.
Terceiro ponto, desorientação e perda de clientes. As pessoas sob nível de estresse, sob pressão, sob uma carga brutal de trabalho se sentem desorientadas e elas não sabem conduzir o relacionamento com os clientes e os clientes também vão embora. Os talentos vão embora, os clientes vão embora. Olha, dois problemas aqui mortais para qualquer negócio. Quarto ponto, quarta consequência de trabalhar sob um nível de pressão muito alto. Insubordinação e perdas financeiras. Veja bem, quando você está numa situação de extrema pressão, de extrema velocidade, quando existem conflitos dentro da empresa, isso nós percebemos que sempre é uma falha de liderança que nós trabalhamos no bloco anterior. Quando as pessoas percebem que o líder é fraco, elas não se submetem mais ao comando. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu na sua empresa de você delegar uma função e o trabalho não acontecer? De você dar uma ordem e ninguém te ouvir? Saiba que isto nós trabalhamos no módulo anterior e agora nós estamos falando aqui sobre os conflitos no trabalho que também causam essa insubordinação. Então, as perdas financeiras, é lógico que se ninguém obedece o comando dentro de uma empresa, a empresa vai ter perdas financeiras e ela vai perder mais o quê? O custo-oportunidade, ou seja, clientes, oportunidades, novos negócios, novos desafios que poderiam ser muito rentáveis para a empresa, mas ela não consegue fazer isso porque se perdeu esse custo, não é possível explorar essas oportunidades, melhor dizendo, porque nós não temos equipe, nós temos muito conflito, nós não temos gestores, os clientes estão indo embora, os melhores funcionários então já foram embora faz tempo. Então, todos esses pontos eu gostaria de chamar a atenção de você que nos assiste, que nos prestigia aqui no Interbusiness, e você te convido para assistir o nosso terceiro bloco e para a gente avançar e fazer a conclusão deste primeiro módulo sobre trabalhar com pessoas difíceis, com conflitos nas empresas. A gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, olha aqui mais algumas consequências do conflito, das dificuldades de relacionamento no trabalho. Aumento das doenças, absenteísmo, as pessoas faltam muito porque ficam doentes, a destruição de carreiras de pessoas talentosas e as empresas também porque perdem esses talentos em momentos difíceis e até o suicídio. Até o suicídio acontece quando acontecem conflitos graves dentro do ambiente de trabalho. Eu estou te falando aqui hoje mais da posição do líder sobre os liderados, mas nós vamos falar também dos pares, das pessoas que estão no mesmo nível dentro da organização, tá bom? Então, próximo slide. Então, estudo com 5 mil executivos envolvendo os países do Brasil, da Inglaterra, Bélgica, França, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda e Holanda, descobriu-se que em todos esses países foram pesquisados 5 mil executivos, o conflito estava presente em 85% das situações. No Brasil, 53% dos conflitos são causados por estresse elevado, e 33% por elevada carga de trabalho. Ou seja, às vezes é muito trabalho, às vezes é o estresse, o trabalho nem é tão volumoso assim, mas o estresse que é causado pelas relações dentro das empresas faz com que o conflito tome proporções muito grandes. Próximo slide. Então agora um ponto importante que eu queria dizer para você, que é uma legislação nova, é uma coisa que já tem alguns anos, mas ainda existe isso de uma forma muito forte, que é o assédio moral. O assédio moral, a Rita Camata foi uma deputada que propôs essa legislação, porque isso existia numa pequena cidade que deu exemplo para o Brasil e para o governo, isso é uma lei federal, se não me engano, na cidade de Iracemápolis. Ela percebeu que as pessoas que têm poder, as pessoas que têm um cargo acima, que têm controle, que têm poder de influência e decisão sobre operações e sobre pessoas, muitas vezes criam climas praticamente insuportáveis nas relações dentro das empresas. Você que trabalha sabe disso, você que está numa grande empresa sabe disso. Às vezes, quanto maior a empresa, maior é a pressão
do chefe sobre o indivíduo. Então, é importante a gente discutir isso para que você saiba que existe de fato, existem direitos. Você tem direito de ser respeitado, você tem direito de ter qualidade de vida no trabalho, você tem direito de se relacionar bem com as pessoas e nós estamos entregando aqui, vamos entregar nesses próximos módulos, questões importantes para te ajudar nisso. Então, o que diz o assédio moral? Como se qualifica o assédio moral? Todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja pela repetição, várias vezes seguidas, a autoestima, a segurança de um indivíduo, causando danos físicos, emocionais e funcionais. Não é pouca coisa, é grave. Assédio moral é grave, é um problema que existe nas empresas, muitas vezes porque pessoas extremamente ambiciosas, que só pensam em dinheiro, se tornam sociopatas, se tornam doentes sociais, se tornam líderes perversos, sádicos, que têm prazer em ver o sofrimento das pessoas, que descontam as suas frustrações nas pessoas que estão submetidas hierarquicamente a eles dentro de uma empresa. Então eu não poderia falar, não poderia deixar de trabalhar, de citar pelo menos o assédio moral quando a gente fala em trabalhar com pessoas difíceis, porque isso é o exemplo da maior dificuldade que a gente pode enfrentar no trabalho, que é o assédio moral. Não é isso? Próximo slide. Então, o que uma pessoa que está assediando moralmente, que está prejudicando o equilíbrio emocional, que está tentando prejudicar um liderado dentro da empresa faz? Os atos lesivos praticados pelo assédio moral. Às vezes a pessoa marca a tarefa com prazos impossíveis. Ou seja, existe uma coisa que demanda, por exemplo, fazer um conserto no equipamento que demanda 2 dias de trabalho e o chefe chega e fala, olha, agora são 3h25 da tarde, até às 18 horas essa máquina está pronta. Ele sabe que não dá tempo, mas ele faz isso justamente para pressionar, justamente para destruir a condição e o equilíbrio emocional daquele funcionário. Outra questão muito séria, comentários maldosos. Algumas pessoas são extremamente vocacionadas para falar mal, para criar conflito, para criar falsas situações, criar ilusões sobre o comportamento, a vida e o resultado de uma pessoa dentro de uma empresa. Isso é extremamente danoso, extremamente prejudicial e nós precisamos trabalhar isso nesses modos daqui para frente. Outra coisa, instruções imprecisas. Olha, 65% do comportamento de assédio moral está ligado ao chefe que chega e dá um número errado, dá uma orientação de propósito, propositalmente errada, para que aquela pessoa não consiga fazer e não consiga resolver um problema para depois ele acusá-la. Então, primeiro ele dá uma informação errada, dá um número errado, faz com que essa pessoa busque uma peça que não serve, por exemplo, para um determinado conserto de uma máquina, porque ele sabe que depois ele vai poder, com isso, pressionar aquela pessoa e acusá-la de ser uma pessoa incapaz de resolver os problemas que deveria saber no cargo que tem. Então, próximo slide. Ignorar a presença. Esse é um ato sutil, mas extremamente violento. Se você já presenciou isso, já viu isso, ou já aconteceu com você, que é você chegar para trabalhar, de manhã a pessoa finge que você não existe, finge que você não está ali, finge que você não é nada. Ela tenta desqualificar, ela tenta fazer com que você não seja negar a sua identidade. É como se você nem humano fosse na frente dela. 59% dos assédios morais também tem esse comportamento dos chefes. Não cumprimentar, mais ou menos no mesmo sentido do de cima, e até forçar o pedido de demissão. Esses dados estão no livro Assédio Moral, o risco invisível no trabalho de 2004, desta médica Margarida Barreto. Então, estou te dando a fonte para se você quiser saber um pouquinho mais a respeito de assédio moral, de conflito no trabalho, o livro da Margarida Barreto é bastante profundo nesse sentido. Eu te convido agora a assistir um vídeo que eu separei para te mostrar que esta questão do conflito, da pressão, da desumanização que o trabalho tem feito historicamente com as pessoas,
para que você reflita sobre isso. Tem esse pequeno vídeo aí, assista, eu tenho certeza que você vai gostar e a gente volta para concluir o Interbusiness de hoje. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Seatbelt 13. Seatbelt 13. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Você assistiu aí o vídeo do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Charlie Chaplin ganhou até prêmios que ele se recusou a aceitar, porque ele era um crítico dessas relações do trabalho escravo, do trabalho da pressão. E você assistiu esse vídeo e você viu aí que o chefe sempre pedia que aumentasse a velocidade, não deixava descansar,
não deixava, a pressão era cada vez maior, por mais velocidade, mais resultado. E você percebe que de tanto apertar parafuso, ele sai andando e apertando até parafusos que não existem. Talvez você já tenha acontecido isso com você. Chega em casa sonhando com o trabalho, chega em casa sonhando com os problemas da sua vida profissional e você não dorme, não descansa e não consegue ser feliz no seu trabalho atualmente. Então, nós estamos concluindo aqui mais um programa Interbusiness, falando agora sobre esse novo tema. Eu queria deixar um abraço aqui para a Tina da Exata Cursos. Olha, a Exata é o caminho mais curto entre o vestibular e a entrada na faculdade. Vale a pena conhecer a Tina, lá da Exata Cursos, que está com condições realmente especiais para você e com muita qualidade. O mais importante é a gente ressaltar a qualidade que é reconhecida no mercado. Também mandar um abraço para o seu Carlos do São Rafael Grill, que é uma pessoa que nos prestigia, que tem agora trazido até carnes do exterior, né? Falei para ele que agora eu estou tentando segurar o peso aqui, porque tão bom, com tanta qualidade que tem sido o atendimento e os produtos e os alimentos servidos lá no São Rafael Grill. E um abraço para o Sérgio, para o seu Tomás, da Construforte, que também é referência no mercado de Araçatuba, na construção civil, na entrega dos produtos que estão fundamentais para você construir com segurança e com qualidade. Um forte abraço e eu te aguardo aqui no próximo programa Interbusiness.